Alexandre de Moraes continua produzindo seus absurdos, né? A gente falou já que o Bolsonaro foi encaminhado para o hospital depois de ter caído na prisão. Primeiro, o Alexandre de Moraes não queria deixar ele ir para o hospital, porque não tem evidência de que tenha acontecido alguma coisa, não sei o que lá, uma coisa totalmente absurda, totalmente sem sentido. O cara caiu na cela de prisão dele lá, machucou todo. Mas o mais absurdo disso é o Alexandre de Moraes negar a visita médica, né? Esse tipo de coisa não tem alternativa. Qualquer juiz, em qualquer instância, de qualquer tribunal do Brasil, não tem dúvida nessa história. No momento que você tem uma declaração do médico falando que o cara precisa de atendimento, o cara precisa de atendimento. O juiz, se ficar negando, vai acabar matando a pessoa e vai ser responsabilizado por isso, né? Mas é um absurdo, não deixa de ser um absurdo. Mas o pior não é isso. O pior, quer dizer, isso é ruim também, né? Tudo é ruim nisso daí, mas enfim. Além disso, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, abriu uma sindicância para apurar as condições do Bolsonaro na cadeia. Isso é direito do CFM. Por quê? O entendimento é que o médico ele é soberano na hora de dar o diagnóstico, que não pode juiz, advogado e coisa e tal, dizer que, não precisa de coisa de segurança, não. Se o Alexandre de Moraes quisesse contrapor a nota do médico que disse que o Bolsonaro precisava de atendimento médico, o Alexandre de Moraes deveria ter determinado um outro médico para fazer uma perícia, e aí você poderia contrapor as versões dos dois médicos. Jamais o Alexandre de Moraes poderia falar, não, mas o policial falou que não tem problema nenhum, não. Pô, o policial não é médico, pô. Médico é quem diagnostica as coisas, né? Enfim, aí a CFM, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, decidiu investigar esse troço. Abriu uma sindicância para investigar isso. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Cancelou a sindicância, proibiu a sindicância e quer ouvir o presidente do CFM, porque diz que é um absurdo, que é um ataque ao STF. O Alexandre de Moraes está se perdendo no personagem, cara. Já faz muito tempo que ele descolou da realidade, a gente sabe disso, mas ele está ficando numa situação que está insustentável. Eu sou Peter Turguni e essas notícias foram sugeridas por A Dança da Delação, Canta Maduro Canta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Bolsonaro, vocês sabem, a gente falou sobre isso já no outro vídeo, ele caiu na cela dele lá na Polícia Federal. Não está muito claro o que aconteceu, ninguém sabe direito. Alguns falam que ele caiu da cama, outros que ele estava andando e caiu. Falam que ele estava com a cara toda manchada, com a cara com hematoma de queda, né? E hematoma de queda, que também pode ser hematoma de surra, né? E quando a Michele Bolsonaro chegou na cela pela manhã para visita, tava uma comoção lá, os guardas não sabiam o que fazer, não sei o que lá, e chamou médico e coisa e tal. E aí pediram para levar ele para o hospital. O Alexandre de Moraes não deixou, não, porque não tem o médico, o policial falou que não tem problema nenhum, não. Sendo que o médico tinha avaliado o Bolsonaro e dito que ele precisava de exames, né? Aí depois o Alexandre de Moraes voltou atrás. O Bolsonaro foi para o hospital, fez os exames e coisa e tal, e já voltou para a cela dele na PF, né? Só que nesse meio tempo, aqui, tá aqui, ó, o Bolsonaro deixa o hospital e volta para a prisão na PF após os exames. O ex-presidente Bolsonaro passou nessa quarta-feira, dia 7, por exames na cabeça após ter sofrido uma queda na sala onde cumpre pena na superintendência da PF, né? Depois dos exames, o ex-presidente voltou à superintendência da PF, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Eles têm que fazer, seguem com essa ideia de dizer que Bolsonaro é culpado de um golpe de Estado que nunca aconteceu, uma tentativa que não houve nada, né? Ele passou mal na madrugada, a informação foi compartilhada pela rede social, ele fez tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma. E, bom, depois ele deixou o hospital e voltou para a cela da Polícia Federal após fazer os exames, né? Segundo o médico de Bolsonaro, ele descartou lesão intracraniana, o que não quer dizer que não tenha impacto na cabeça, né? E suspeita de remédios. Pode ser que o remédio que o Bolsonaro tomou que estivesse causando problema. O remédio que o Bolsonaro tomou ou a tortura a que ele foi submetido na Polícia Federal, né? Aí, o que aconteceu? Esse episódio aqui, até aqui o que a gente descreveu, já é um absurdo completo. Por quê? No momento que você tem um caso sério desse, e ainda mais com uma pessoa que é de idade, né? O Bolsonaro já tem 70 e tantos anos, imediatamente tinha que ir para o hospital, pô. Não tem esse negócio de, não, porque o médico disse uma coisa, mas o policial disse outra, não sei o que lá. Manda para o hospital, pô. Que negócio é esse, né? Aí, o que aconteceu? Depois disso, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, informou que, em decorrência de denúncias recebidas e de relatos na imprensa sobre a condição de saúde do ex-presidente, determinou ao CRM-DF, né, ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, a instauração de sindicância para apuração dos fatos denunciados. Está aqui, ó. Nota à sociedade. O Conselho Federal de Medicina, no estrito cumprimento de suas atribuições legais, manifesta-se sobre a condição de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira.
Os relatos de crises agudas de características diversas, episódio de trauma decorrente de queda, histórico clínico de alta complexidade, sucessivas intervenções cirúrgicas abdominais, soluços intratáveis e outras comorbidades em paciente idoso demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. O CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção de verdade. Ou seja, o CFM está dizendo aqui o seguinte: é um absurdo o Alexandre de Moraes não ter deixado o Bolsonaro ir para o hospital fazer exames depois do que aconteceu, né? E é um absurdo mesmo, não tem lógica nenhuma, faz sentido avaliar o que aconteceu ali, fazer essa sindicância. O CFM pode apontar erros no procedimento, tanto da polícia quanto do judiciário, mas ele não tem poder de prender ninguém, né? Só que aí, olha só o que disse o Alexandre de Moraes aqui. Nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina quanto à instauração imediata de sindicância para apurar denúncias relacionadas não sei o que lá, vedando qualquer procedimento no âmbito dessa autarquia, no âmbito nacional ou estadual, com esse objeto em virtude da flagrante ilegalidade e desvio de finalidade. Determino ainda a oitiva do presidente do Conselho Federal de Medicina pela Polícia Federal no prazo de 10 dias para que explique a conduta ilegal do CFM e se apure a responsabilidade criminal. Eu vou explicar para vocês porque que dói no Alexandre de Moraes o que está acontecendo, né? De novo, esse pessoal achava, não, nós vamos condenar Bolsonaro. Quando a gente condenar Bolsonaro, quando sair o processo, não condenamos. Bolsonaro é culpado do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Aí não, a sociedade vai fechar, vai haver o consenso social, vai todo mundo acreditar que o Bolsonaro realmente é culpado. Ninguém mais vai defender Bolsonaro, o Bolsonaro vai virar um Collor da vida, que não tem mais ninguém que defenda o cara e não sei o que lá, né? Eles achavam isso, eles achavam realmente isso. Eles fizeram toda essa correria, todo esse atropelo, achando que no final desse processo, quando eles finalmente condenassem o Bolsonaro, ia ficar todo, não, o Bolsonaro não tá nem aí, foda-se Bolsonaro e coisa e tal. E não é isso que está acontecendo. O Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição ano que vem, o apoio ao Bolsonaro continua tão grande quanto, e os questionamentos da sociedade, não só de partidários do Bolsonaro, mas de outras pessoas também que simplesmente olham para o que está acontecendo e veem o absurdo. Aí quando o CFM, que é um conselho respeitado, né, vem e defende uma sindicância, que é só uma sindicância, é só para apurar o que aconteceu, só para ver o que aconteceu. Eles não têm muito poder de muita coisa, eles não podem mandar prender ninguém, eles não podem fazer nada de muito sério, né? Mas aí o Alexandre de Moraes ficou dolorido. Por que ele ficou dolorido? Ficou dolorido porque é o que eu falo para vocês, eles achavam a canetinha mágica, sabe a canetinha mágica do juiz que pode tudo, mas em determinado momento ela não funciona mais? Exatamente, a canetinha do Alexandre de Moraes está nessa situação. Todo mundo está vendo que o que ele está fazendo com o Bolsonaro é pura perseguição, não tem nada de justiça, não tem nada de direito, não tem nada de ética, de moral, é só perseguição. Que o diretor do hospital DF encaminhe a essa Suprema Corte todos os exames médicos e laudos referentes aos exames realizados por Jair Messias Bolsonaro na data de hoje, no prazo de 24 horas. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está tentando dizer que é tudo falso, que não teve nada, que estão enganando ele, que não sei o que lá, que o Bolsonaro está enganando, porque ele quer dar um golpe, indo para o hospital, é o golpe do hospital. Ele vai estar lá na cama deitado no hospital e vai dar um golpe. Olha só o ponto que chegou esse sujeito. E é o que eu falo para vocês. Esse cara, ele está detachando da realidade. A realidade está aqui, ó, ele já estava voando alto. Agora, à medida que percebe-se que ele está isolado, que tá, outra coisa que ele está também importante para ele quer continuar batendo no Bolsonaro para o pessoal esquecer do Banco Master. Ele está sendo acusado do Banco Master. É uma coisa muito mais feia do que qualquer outra coisa. Enquanto ele está batendo no Bolsonaro, ele relembra para o pessoal da esquerda, não, mas eu salvei a democracia. Só que qual que é o problema disso? Até o pessoal da esquerda começa a olhar para esse troço aqui e só vê crueldade. Não tem nada de direito aqui. O Bolsonaro já está condenado, já está na cadeia. O que tem nisso daqui, além de crueldade pura e simples, de espizinhação pura e simples, né? O Alexandre de Moraes esperava com isso daqui conseguir ressaltar essa importância da... Olha, a luta contra a ditadura e não sei o que lá, sendo que ele está se mostrando um ditador nessa história. O Moraes anulou a sindicância do CFM e mandou apurar a conduta ilegal, né? Aqui, ó. E ainda vai ouvir o presidente do CFM sobre nota de saúde de Bolsonaro. Não pode mais nem defender Bolsonaro. De novo, são esses dois fatores. O desespero dele, porque a estratégia deles não funcionou, eles achavam que uma vez que condenarmos Bolsonaro, aí pronto, aí a sociedade acabou, ninguém mais vai querer defender Bolsonaro, acabou, foi condenado, não sei o que lá, e simplesmente isso não está acontecendo. E o segundo ponto,
Não fala do Banco Master, não. Fala do Bolsonaro. Vamos parar de falar do Banco Master. É muito engraçado, né? Porque o Lula quer que pare de falar do careca do INSS, que é amigo do Lulinha, né? Aí joga para o Alexandre de Moraes a bola, né? Vamos falar do Banco Master, não fala do Lulinha, não. Não fala do careca do INSS, não. Vamos falar do Banco Master. Aí agora o careca do INSS, desculpa, o Alexandre de Moraes, o careca do Master. Vamos falar do careca do Master, não fala do careca do INSS, não. Aí agora o careca do Master, não, vamos falar do Bolsonaro, fala aí do Bolsonaro. Mas, de novo, isso aqui fica absurdo, porque acaba reforçando na visão de todo mundo a pura crueldade com o Bolsonaro e nada além disso, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.